Paz do Senhor a todos. É uma honra estar aqui falando essa palavra maravilhosa a vocês. E eu queria muito que vocês sentissem essa palavra no coração de vocês de uma forma que impactasse muito, porque impactou muitas pessoas que eu já disse essa palavra aqui para minha casa. Então, eu quero que dê um impacto positivo muito bom na sua vida essa palavra. E o, e, a- e o esboço dessa palavra, vamos falar, o tema dessa palavra é a frequente presença, a constante presença de Deus em nossas vidas. Porque às vezes nós não conseguimos enxergar que Deus ele fala com a gente. Então muitas pessoas acabam falando: "Nossa, Deus não fala comigo. Nossa, mas Deus não, ele não me mostra a direção, ele não me mostra o caminho, eu não sei o que eu faço". Porém, o que acontece é o seguinte: quando você recebe uma direção de Deus, você precisa prestar muita atenção em todos os detalhes à sua volta. Por quê? Porque Deus ele pode falar, tanto falar com você, como te mostrar situações, pessoas, ou até mesmo em algum objeto, por exemplo, ele pode, você vê um objeto, vamos falar uma cadeira assim, tipo, como é que eu posso dizer para vocês? Tem 50.000 cadeiras ali cor-de-rosa e você vê uma branca. Pode ser um sinal também. Então, Deus ele pode usar qualquer coisa para falar com os seus filhos. E eu queria ler para vocês agora um pouquinho aqui do chamado de Samuel. Por quê? Porque o chamado de Samuel, ele basicamente ele fala sobre isso. Porque lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo. Aqui, deixa eu achar. Aqui, ó. Versículo 4. A gente pode encontrar assim: Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. Porém, ele não respondeu para Deus. Vou explicar o porquê. Ele, ele respondeu: Estou aqui, e correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Então ele pergunta, ele não é que ele não acreditou, ele não teve a noção que foi Deus que falou com ele. Então, de certa forma, ele pensou que era uma coisa natural. E vocês vão entender o porquê. Por que que ele teve essa reação? Vamos terminar aqui. E tá aqui, ó. Porém, ele disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor o chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli novamente. E aconteceu de novo a mesma coisa, Samuel pensando que era o Eli que estava chamando ele. Só que é uma coisa muito assim, a gente pode pensar, nossa, como é que ele não sabia que era Deus que estava chamando ele? É que as pessoas, quando elas sentem a presença de Deus, ou quando Deus quer falar com elas, às vezes a gente está fechado. A gente precisa se abrir para Deus para que Ele possa ministrar dentro da gente. Porque Deus ele não vai invadir você sem você querer. Ele quer que você faça com a tua vontade. Por exemplo, ele quer que você adore a ele de uma forma verdadeira, não por obrigação e por ganância ou qualquer outra coisa. Muito pelo contrário, mas por amor. Adore a Deus por amor. Então, prosseguindo. Na terceira vez, aconteceu novamente. E na quarta, aconteceu. Porém, olha só o que acontece. Aqui, ó. Samuel levantou, foi até Eli e disse novamente: O Senhor me chamou? Daí ele falou: Não, não chamei. Novamente aconteceu. E na quarta vez, antes de acontecer a quarta vez, olha o que acontece. A Bíblia diz: Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Forte isso. Porque Deus estava tentando se comunicar com alguém que não conhecia a palavra. Então, às vezes, é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia, que Deus busca aquela pessoa e ela aceita. Se ela aceitar, Deus vai aceitar ela. Se ela não aceitar, Deus
Infelizmente, Deus tentará outras vezes, tudo bem, mas terá uma hora que, infelizmente, não acontecerá mais. Então, por isso que eu falo, é muito importante que a gente aceite Deus, porque ele nos chama muitas vezes, porque Ele ama os seus filhos. Então, aqui é muito importante, porque Samuel ainda não conhecia, ele não sabia como era falar com Deus ou como Deus conversava com as pessoas. Então, de certa forma, ele precisava ainda conhecer isso. Aí aconteceu novamente, na terceira vez, perdão, não era a quarta, era a terceira. Levantou-se e foi até Eli. Aí Eli, percebendo que o Senhor estava chamando o menino, e ele lhe disse: Vá, deite-se. Se ele o chamar, logo diga: Fala, Senhor, pois estou aqui, teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. Agora sim, a quarta vez acontece. Perdão por aquela hora. E vamos lá. O Senhor voltou a chamá-lo nas outras vezes, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Aqui ele fala duas vezes. Olha que interessante. Duas vezes o Senhor chama Samuel. Nas outras sempre foram uma vez que Deus chamou Samuel. Porém agora foi duas. E Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Ele tinha consciência dos pecados. E vamos lá, me perdi aqui. Perdão, gente, eu tô sem óculos. Aqui, consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Então ele não puniu os filhos que eles trabalhavam com as ofertas de Deus e eles roubavam as ofertas de Deus. Então, olha o perigo de um falso profeta roubar o dízimo, a oferta de alguém, ou também se aproveitar disso. Então é um perigo, porque aqui no caso ele amaldiçoou toda a família do Eli. Então isso é um perigo. É uma pregação à parte que devemos fazer. Eu vou fazer depois também. Bom, e aí terminando aqui essa parte. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas. Olha que coisa interessante. A Bíblia não fala, de certa forma, o que aconteceu com a reação de Samuel. Porém, a gente tem detalhes. Temos detalhes. Como aqui está dizendo assim, como Deus disse aqui, ele falou que e fará tinir os ouvidos daqueles que ficarem sabendo. Então, por que a Bíblia não falou a respeito da reação de Samuel? Por conta que a gente não sabe. Eu ainda não tem como saber, porque a Bíblia ela não me explicou ainda a reação, mas temos um detalhe que deixa assim uma questão aqui sobre a reação dele. Porque a Bíblia fala assim: Samuel ficou deitado e não dormiu. Não que a Bíblia falou que ele não dormiu, mas a Bíblia diz: Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas. Então é como se estivesse falando que ele não tivesse dormido. Por conta, eu acredito que é por conta daquela revelação, Samuel não dormiu, não por medo, mas por conta de temor, né? Porque imagine você receber uma revelação dessa, é muito forte. Então Samuel não deve ter dormido por conta desse indício que a Bíblia nos dá, que ela não fala da seguinte forma: Samuel dormiu. Ela fala: Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa de Eli e ele teve medo. Aqui já temos a resposta. Eli não. Samuel teve medo. Aqui, ó. Ele teve medo de contar a visão a Eli,
Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. E Eli perguntou: O que o Senhor disse a você? Não me esconda nada. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que o falou. Então Samuel lhe contou tudo. E aqui tem um detalhe muito importante. O Samuel, ele não deixou o medo tomar conta dele. Isso é muito importante, que a gente não deixe o medo tomar conta do nosso coração. Porque se a gente deixar isso acontecer, a gente vai acabar errando e pecando. Coisa que Samuel não fez. Nessa ocasião aqui, Samuel, ele conseguiu vencer o medo. E é isso que nós devemos fazer. Porque imagine se ele tivesse mentido. Deus com certeza teria, sim, por conta que o que ele disse, que Deus o castigue severamente, né? Então, Samuel, ele não mentiu por conta que ele era fiel a Deus. Ele era fiel, mesmo não conhecendo a palavra, como disse anteriormente. E aqui está. Vamos lá. Então Samuel lhe contou tudo e não escondeu nada. Então Eli disse: Ele é o Senhor e que faça o que lhe parecer melhor. A Bíblia não fala se Eli se revoltou aqui até certo ponto. Nessa parte aqui, até onde eu li, a Bíblia não está falando se Eli ficou com raiva daquela resposta, mas dá indícios, porque o jeito mais rude ou mais brusco, né, da seguinte forma: o Senhor faça o que lhe parecer melhor, né? Ele é o Senhor e que faça o que lhe parecer melhor. Parece um jeito meio brusco, se formos ver assim nessa versão NVI. Então, eu acredito que sim, ele tenha ficado revoltado com essa resposta de Deus. E mais para cá nós temos assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todos de Israel, desde Dan a Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, e o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia sido revelado a Samuel por meio das suas palavras. Até aqui nós conseguimos entender o que, basicamente? Que Deus ele fala com quem é preciso falar, na hora certa, no local no momento exato, perdão. E no momento exato. É muito importante. Mas aí eu não disse ainda, nossa, como Deus fala com a gente, eu ainda não disse. Mas isso tem sim, tem essa resposta. E essa resposta, eu vou falar para vocês, ela está em Jó. Em Jó capítulo... Cadê? Estava marcado aqui. Jó. Aqui. Jó capítulo 33. No versículo 14 ao 18. Nós temos assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas ações e livrá-los do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a vida da espada. Então aqui já temos a resposta de como Deus fala conosco. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, que para a gente receber uma visão de Deus ou uma resposta de Deus, a gente tem que estar preparado. Como Samuel, Deus já havia preparado ele. Não na fé, vamos falar na fé não, assim, tipo, no conhecimento da fé, mas ele havia preparado o coração dele, porque Samuel ele já era uma pessoa de coração puro naquela época. E então é muito importante a gente ter essa revelação em mente. Qual é a revelação? Que Deus, ele se revela para quem o ama. Não adianta você querer uma revelação se você não ama Deus. E o que eu quero dizer? Você tem que deixar muita coisa que você ama se você quer entrar para os caminhos de Deus. Não estou falando para você deixar, vou deixar
tudo. Não, sim, é quase isso, vamos falar. Mas a vida em Deus é uma vida de renúncias. Mas o que Deus quer, na verdade, são três coisas: que você pare de pecar, que você pare de também, além de parar de pecar, você tem que parar de ter coisas com o mundo, por exemplo. Como assim coisas com o mundo? Você precisa parar de ser amigo do mundo. Isso que você precisa parar. Porque quem é amigo do mundo se intitula inimigo de Deus. Então isso é muito importante, que a gente não seja amigo do mundo. E a terceira é não se acostumar com a maldade do mundo, não se acostumar com as coisas mundanas. Ser amigo é uma coisa, e se acostumar também é outra, que não é apropriado para quem quer estar no caminho de Deus. Bom, por fim, eu gostaria também de ressaltar que Deus ele tem uma promessa para cada um de nós. Ele não nos deixa haver navios nessa vida. Se você está passando por alguma situação que você precisa do encontro com Deus, vou lhe dar um conselho: que você busque em oração, busque em jejum. Aqui no nosso site nós temos um cantinho especial para que você possa pedir uma oração. Vá lá, peça a sua oração, é totalmente em sigilo, não precisa, os dados não serão divulgados, nós só precisamos dos dados caso você queira entrar em contato com a gente ou queira que a gente entre em contato com vocês. Bom, então é isso. Peça uma oração se for preciso e, gente, é muito importante que vocês tenham um contato com Deus para que Ele tenha mais contato ainda com vocês. Orem, jejuem, busquem ao Senhor, vá no culto, veja uma palavra, uma pregação. Muita gente hoje em dia vê tanta coisa besteira, como muita gente vê vídeo no YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, que nem tem mais também. Mas, olha, busquem a palavra de Deus, porque Deus, ele quer buscar vocês. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Busquem a Deus para que ele possa falar com vocês. Samuel ele buscou da forma que ele não imaginava que ele iria encontrar. E como? Sendo uma pessoa de coração puro. Então Deus viu o coração de Samuel. Então Deus falou com Samuel: sejam puros de coração. Vocês que sabem quem é Deus e quem é Jesus, venham ao reino dele, porque somente ele pode salvar vocês. Bom, eu gostaria de terminar essa palavra pedindo um grande favor a vocês. Quem precisa, vou ressaltar isso de novo, quem precisa de alguma oração, peça aqui no cantinho da oração do nosso site e lá vocês terão, com certeza, totalmente a sua oração será totalmente atendida, porque nós estamos aqui. Quando eu digo nós, é porque sou eu, Deus, Jesus, Espírito Santo. Por quê? Porque eu vou orar por vocês, eu vou fazer o meu papel de cristão, eu vou orar, eu sei que Deus vai atender minhas orações, a oração de vocês. Então tenham fé em Cristo, tenham fé em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, porque Ele é capaz de quebrar todas as barreiras para salvar a tua vida. E por fim, menos importante, eu queria pedir não, né? Eu queria comunicar a vocês que logo nosso site vai passar por uma atualização e se vocês não tiverem o Chrome atualizado, peço que vocês atualizem o navegador Chrome porque vai ser preciso. E por último, quem quiser contribuir para o site, para a gente crescer, para a gente pregar cada vez mais a palavra, talvez até distribuição de Bíblias pela cidade, ou melhoria dos equipamentos para gravar as nossas pregações, tem um cantinho aqui embaixo que vocês podem também fazer uma doação que vocês decidem o valor, vocês decidem, não importa, pode ser centavos, R$ 1, não importa. Façam o que vocês podem fazer e conforme a vontade do coração de vocês. Só saibam de uma coisa, que o dinheiro que vocês estão
ofertando será usado totalmente a serviço do reino de Deus e não será usado para mais nada. Somente isso. Eu agradeço que vocês tenham ouvido essa palavra e tenham uma ótima tarde. Em nome de Jesus, saiam dessa pregação abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.